Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre uma das minhas últimas leituras que acabou entrando para a lista dos melhores livros que eu li até agora no ano de 2024, que foi O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. O Médico e o Monstro faz parte da famosa tríade de clássicos do horror, que é composta por ele, Drácula, do Bram Stoker, e o Frankenstein, da Mary Shelley, 3 livros muito famosos que inspiraram e vem inspirando até hoje diversos autores do gênero horror e terror, que foram grandes precursores da literatura gótica mundial e que foram livros lançados no século XIX na Inglaterra. A literatura gótica teve o seu grande início com um livro chamado O Castelo de Otranto, do autor Wallace Walpole. Vou deixar aqui na tela para vocês verem melhor. Eu ainda não li esse livro, mas depois de ter lido Drácula, depois de ter lido Frankenstein, depois de ter lido as histórias do Poe e agora, principalmente depois de ter lido O Médico e o Monstro, do Stevenson, eu fiquei com muita vontade de conhecer esse outro grande clássico da literatura gótica e que deu pontapé para esse gênero mesmo ser consolidado na literatura mundial. E isso aconteceu, e aqui a gente vai saber um pouco disso no prefácio, na introdução desse livro. Isso aconteceu porque antes a literatura não era voltada para essas características que são tão comuns da literatura gótica. Os elementos mais comuns dessa literatura são romances envolvendo mistérios, envolvendo localidades que se passavam muito na Idade Média, castelos medievais, grandes construções, questões obscuras, questões de morte, de mistério, de muito suspense, que foram criadas nessa época e que hoje nós sabemos o quanto esses elementos são usados na literatura atual. Os livros de terror e de suspense são grandes queridos meus e são livros que são muito lidos e muito consumidos na atualidade. E a gente sabe que tudo isso teve início com esse livro, O Castelo de Otranto, e que O Médico e o Monstro e a tríade aí do horror constituíram esse caminho para que hoje tantos livros usassem desses elementos e fizessem nós, leitores, gostarem tanto desse gênero e dos livros com essa temática. Um dos últimos livros que eu li, que foi O Fantasma da Ópera, eu gravei um vídeo já aqui pro canal, então se você quiser saber sobre essa história, eu vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards e você pode ir lá conferir tanto sobre essa história quanto um pouco mais também sobre a literatura gótica, que cada vez que eu leio um livro desse gênero, eu me apaixono mais e eu estou virando ao longo dos anos aí uma grande fã da literatura gótica e eu percebo que isso vem acontecendo por vários motivos. A ambientação me agrada bastante, os mistérios são algo que me pega muito também. Hoje, um dos gêneros que eu mais leio na minha vida é o terror e o suspense. E um dos meus autores favoritos é o Stephen King, que claramente se inspirou e se inspira até hoje nessas grandes obras do terror e do início ali da literatura gótica. E eu também gosto muito sobre como essas histórias retratam e conversam, discutem bastante sobre a mente humana, sobre os sofrimentos humanos, que já aconteceu naquela época, né, gente? São coisas que sempre aconteceram e que acontecem até hoje. E eu acho muito interessante pegar esses livros que foram escritos lá em 1800 e que retratam até hoje muito bem a nossa sociedade. E antes da gente conversar mais sobre isso, eu quero dar as boas-vindas a você que é novo aí, acabou de chegar no canal por meio desse vídeo. Espero que você goste do canal. Se você gostar, já se inscreva aqui e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo que sair no canal. Deixe o seu like caso você goste de assistir esse tipo de conteúdo e se tiver disponível para você a opção de hypar o vídeo, ela vai aparecer na parte dos comentários depois que você der o seu like no vídeo. Todas essas são ferramentas para você ajudar no engajamento do canal, ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas que possam gostar desse tipo de conteúdo e eu já te agradeço desde já. O Médico e o Monstro, ou O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, foi publicado em 1886 pelo Robert Louis Stevenson e ele foi uma das histórias encomendadas pelo autor, que na época escrevia uns contos assim para o jornal, e já que na época a gente já tinha publicado Castelo de Otranto, como eu disse, e algumas das várias histórias do Edgar Allan Poe que estavam ficando conhecidas e famosas naquela época, essas histórias do Stevenson foram pedidas para serem publicadas na época do Natal, que eram quando aparentemente os leitores gostavam de ler histórias mais suspeitas, mais misteriosas, com elementos estranhos e com elementos mais sombrios. E anteriormente à publicação de O Médico e o Monstro, ele publicou O Ladrão de Cadáveres e um outro conto que também se passava
com essa mesma vibe de gótico e mistério e suspense, coisas estranhas e elementos sombrios acontecendo. Mas O Médico e o Monstro foi um dos primeiros livros a trazer todos esses elementos para um lugar muito conhecido que é Londres. Essa história se passa bem no centro da cidade de Londres e ela se passa com personalidades famosas e conhecidas e renomadas da cidade. Essa história vai começar com o encontro do advogado John Utterson e um amigo muito próximo dele, e esse amigo vai contar para ele que ele presenciou uma cena muito estranha quando estava andando pelas ruas de Londres em algum dos dias passados. Esse amigo dele conta que ele viu um homem muito estranho encontrando com uma criança em uma das esquinas e simplesmente batendo naquela criança até quase matar ela. E aí esse amigo dele foi lá para interceder e outras pessoas apareceram, assim como a família da criança, e todos eles pegaram aquele homem estranho que ninguém conhecia e quiseram prender ele, quiseram até matar ele na hora, mas ninguém deixou isso acontecer. E esse crime esquisito não saiu da mente do amigo do advogado Utterson, e daí coisas estranhas decorreram porque eles quiseram levar esse homem esquisito pra cadeia, mas ele disse que não poderia ir de jeito nenhum e que ele pagaria para que a família da vítima, né, da criança ali que foi espancada, deixassem ele em paz. E aí nesse pagamento ele entrega um cheque assinado por um nome muito conhecido da cidade, que é o Dr. Jekyll, que a gente fica conhecendo aqui depois na história. E o advogado John Utterson conhecia o Dr. Jekyll, ele era advogado dele e era amigo particular também. Então depois desse acontecimento super esquisito e depois de ter sido revelado o nome de quem era essa figura estranha que acabou batendo, espancando essa criança, o advogado resolveu ir lá conversar com o Dr. Jekyll e tentar entender melhor qual era a relação dele com esse homem estranho. E aí logo em seguida a gente fica sabendo que esse homem que espancou a criança é o Mr. Hyde, e a gente sabe também que ele tem uma ligação com o Dr. Jekyll, porque ele é uma espécie de protegido do doutor. E ele vai ter essa conversa com o advogado, vai falar sobre, eles vão conversar sobre o testamento dele, porque o advogado já estava achando estranho que o testamento do Dr. Jekyll falava que se ele desaparecesse ou morresse a qualquer momento, toda a herança dele deveria ficar para esse senhor Jekyll. Só que ninguém conhece esse cara, ninguém sabe de onde ele veio, e aí são levantadas várias suspeitas, como será que ele é um filho perdido do Dr. Jekyll, para ele ficar com toda essa herança. E aí surge no advogado esse medo de, será que esse senhor Hyde está chantageando o Dr. Jekyll? Será que ele quer matá-lo para poder ficar com toda a herança dele? O que está acontecendo? Então, bem no início do livro, nas primeiras páginas, a gente já encontra esse mistério a respeito dessa relação estranha entre o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. E aí depois a gente vai vendo várias pessoas descrevendo o Sr. Hyde como sendo uma pessoa muito estranha e que dá medo em todo mundo que encontra ele. E aí eu vou ler para vocês na página 67 dessa minha edição da Penguin Companhia, quando o Sr. Utterson, que é o advogado, está falando com um amigo dele, que é o Sr. Enfield. Eu tinha me esquecido o nome dele, perdão, eu sempre esqueço o nome dos personagens que não são os principais da história. Mas enfim, quando o Sr. Utterson vai conversar com o Enfield perguntando sobre aquele acontecimento da rua, da criança espancada, ele pergunta: qual o nome do sujeito que pisoteou a menina? Bem, disse o Sr. Enfield, não vejo que mal isso faria. Ele se chama Hyde. Disse o Sr. Utterson. E qual a aparência dele? Aí essa que é a parte importante de prestar atenção, porque isso é repetido várias vezes ao longo da história. Não é fácil descrever, há algo de errado com suas feições. Alguma coisa desagradável, na verdade detestável. Nunca vi um homem com quem eu tivesse antipatizado tanto. E apesar disso, nem sei porquê. Ele deve ter algum defeito. Há uma forte impressão de possuir alguma deformidade, conquanto eu não saiba onde. Tem um aspecto incomum, mas nem por isso consigo dizer o que está fora do lugar. Não, senhor, não há maneira. Sou incapaz de descrevê-lo. E não porque me falhe a memória, pois juro que posso visualizá-lo nesse justo instante. E essa é uma descrição que, assim, na época podia fazer relação com várias questões. Inclusive, eu recomendo muito essa edição da Penguin, porque tem muitas notas interessantes. E no início tem um prefácio e uma introdução com
com textos que vão discutir bastante sobre os aspectos dessa história, sobre todas essas questões dessa possível relação entre o doutor e o Sr. Hyde. E tem várias discussões que se relacionam com a época em que esse livro foi escrito e publicado. Mas a maioria dessas questões eu não vou discutir aqui no vídeo, porque são questões ligadas ao final, principalmente dessa história, ao que é revelado aqui pra gente. E aí eu acho que pode ser considerado spoiler por muitas pessoas. Mas agora vamos continuar falando sobre a premissa dessa história. Depois do advogado ter ido conversar com o Dr. Jekyll e ter perguntado sobre esse relacionamento esquisito dele, e o Dr. Jekyll ter se esquivado bastante, ter falado que era algo particular, pra ele deixar quieto, mas que ele não precisava se preocupar com a segurança dele, que tava tudo bem, a gente vai ver o advogado, o Sr. Utterson, conversando com amigos em comum ali, tentando descobrir mesmo quem que pode ser esse Sr. Hyde, e ele chega a se posicionar em um determinado lugar ali da cidade de Londres, que ele achava que ele podia encontrar o Sr. Hyde, e ele fica mesmo vigiando, praticamente assim, stalkeando ele, pra tentar encontrar essa figura tão estranha, né? E ver com os próprios olhos, ver se realmente era uma figura que causava medo, que causava espanto. E chega um momento em que ele vai encontrar o Sr. Hyde. E aí, de novo, eu quero ler pra vocês uma pequena parte desse encontro dos dois. Na verdade, depois que o Hyde foi embora e o Sr. Utterson ficou lá todo... com seus pensamentos, tentando pensar e descobrir quem que é essa figura tão enigmática. Eu vou ler pra vocês aqui da página 75. E se você não quiser escutar eu lendo essas partes, pode pular, tá? Mas isso aqui não é spoiler, porque é bem no início da história ainda. Apesar de estar na página 75, essa história, nessa edição aqui da Penguin, se inicia mais ou menos na página 60. O advogado permaneceu imóvel depois que o Sr. Hyde o deixou, demonstrando grande preocupação. Começou então a subir a rua devagar, parando a cada 1 ou 2 passos, levando a mão à testa como alguém mentalmente perplexo. O problema que examinava ao caminhar era de um tipo poucas vezes solucionado. O Sr. Hyde era pálido e quase um anão. Dava a impressão de ser aleijado, sem nenhuma deformidade identificável. Possuía um sorriso desagradável. Comportara-se diante do advogado com um misto execrando de timidez e ousadia, e falava com uma voz rouca, sussurrante e pouco fluida. Todos esses pontos depunham contra ele, mas nem todos juntos podiam explicar a repugnância, o ódio e o medo que inspirava no Sr. Utterson e que ele nunca sentira antes. Deve haver alguma coisa a mais, disse o perplexo cavalheiro. Alguma coisa a mais, se eu soubesse que nome lhe dar. Deus me proteja, o homem mal parece um ser humano. Tem algo de troglodita, seria o caso de dizer? Ou se trata da velha história do Dr. Fell? Ou será apenas a projeção de uma alma maligna que transpira através dos poros de seu invólucro de barro e assim o transfigura? Esta última, creio eu, porque, meu pobre Henry Jekyll, se alguma vez li a assinatura do Satã em um rosto, foi do seu novo amigo. Então, assim, gente, é muito legal você ir lendo isso ao longo da história e você vai tentando criar na mente, tipo, que pessoa tão assustadora e esquisita e diferente pode ser essa para causar um medo imediato em todo mundo que encontra esse rosto e essa repugnância também, essa questão principalmente que ele citou aqui de ver uma malignidade, ver um mal tão grande só de olhar para uma pessoa. Tudo isso vai criando uma atmosfera na história, tanto de mistério e de urgência também, de precisar descobrir quem é esse cara, qual é a relação dele com o Dr. Jekyll e o que ele quer fazer também. Porque eu acho que principalmente se você, assim como eu, já leu várias histórias de terror, isso é algo em comum entre várias delas que eu gostei de ver aqui, porque faz muito sentido de poder ter sido uma grande inspiração, o que provavelmente foi mesmo a grande inspiração inicial para essa questão que é dita em várias histórias de horror, que é isso de ter uma grande figura maligna na história e de o que essa figura representa e de quem pode ser e qual é o objetivo desse ser que ninguém sabe quem é e que não parece ser desse mundo, não parece ser um ser humano. Não vou dar spoiler aqui, tá? Mas esse é um plot, uma questão assim, né, que eu sempre gosto muito nas histórias de horror mesmo, e eu poderia citar vários livros aqui que tem essa questão, só que eu acho que eu poderia dar spoiler, então
vamos deixar isso para um outro momento. Mas eu só queria ler mais essa citação aqui pra vocês pra mostrar, primeiro, o quanto eu gostei dessa história e, segundo, o quanto essa é uma leitura que, apesar de ser um grande clássico escrito há muitos anos atrás, há mais de 100 anos atrás, é uma leitura que até hoje eu acho que é muito tranquila de ser feita. É um livro muito fluido, muito interessante e que não dá pra você largar, porque você fica a todo momento sendo instigado por esse mistério que os personagens e principalmente o Sr. Utterson vai lançando ali ao longo das páginas e vai deixando a gente muito interessado e muito curioso. E aí depois que o Sr. Utterson conhece o Hyde, ele passa a ficar com mais medo ainda, né, pelo seu cliente, pelo seu amigo, o Dr. Jekyll, e ele não desiste, ele fica enchendo o saco do Dr. Jekyll, querendo saber quem que é esse Hyde, qual é a relação dos dois e tentando a todo momento convencer o seu amigo de que ele deve cortar essa relação. E aí, em seguida, acontece um acidente que, na verdade, não é um acidente, mas acontece uma cena aqui de morte, que envolve a morte de alguém conhecido, e essa morte está ligada ao Sr. Hyde. E aí isso serve meio que como um ponto final, assim, pro Dr. Jekyll colocar ali nessa amizade, nesse relacionamento estranho deles. E aí depois disso o Sr. Utterson fica mais tranquilo, mas é lógico que vai ter outros acontecimentos que vão decorrer outras questões que vão deixar esses personagens aflitos e querendo pôr um fim nessa história. E como eu disse, eu não vou dar spoiler aqui, tá, pra vocês, não vou contar o que acontece, mas o final dessa história é muito interessante e, assim, um final cheio de revelações. Esse não é um livro com final aberto, tá? Ele é um livro com um final muito fechadinho e que, apesar de ser uma história muito curta, como eu disse, essa edição aqui minha tem mais ou menos umas 150 páginas, só que a história mesmo se passa dentro de umas 80 páginas. É algo de você ler muito rápido, é algo que dá pra ler em um dia ou em poucos dias. Eu fiz essa leitura em poucos dias, mas se eu tivesse tempo, eu acho que eu teria, sabe, sentado e lido de uma vez, porque eu precisava muito saber o que ia acontecer com esses personagens. E apesar de que ao longo da história a gente vai tendo pistas e, assim, vai se formando questões e perguntas e respostas na cabeça da gente, quando chega no final é muito interessante ler o que realmente aconteceu com aqueles personagens, ver quem realmente é o Sr. Hyde e descobrir mais também sobre o Dr. Jekyll. E pra mim foi sensacional fazer essa leitura. Eu realmente amei esse livro, assim, 5 estrelas, favoritado. Eu acho que eu vou querer voltar pra essa história várias vezes. E esse é um livro que também tem várias adaptações. Eu ainda não assisti nenhuma delas. Pelo que eu encontrei, a maioria das adaptações cinematográficas são mais antigas, são do começo dos anos 1920, 1940. Mas se eu assistir alguma das adaptações no futuro, eu volto para comentar com vocês aqui no canal. E eu precisava muito trazer essa recomendação para vocês. E aí agora, sobre o final desse livro, eu não vou comentar abertamente. Então, assim, se você já tiver lido esse livro e quiser conversar comigo, me chama aí nos comentários ou na DM lá do Instagram e vamos conversar. Porque, assim, gente, o final desse livro explora uma questão muito interessante, porque não vai só para o sobrenatural, vai para o sobrenatural também, mas vai muito para ficção científica, o que eu adorei ver aqui, e vai muito para a questão da mente humana e de ser humano, de emoções humanas e conflitos humanos, o que pra mim, assim, enriqueceu muito mais a história, que já tava espetacular. E tem uma grande discussão aqui no final desse livro sobre umas questões humanas aí que eu não posso falar, senão vai ser spoiler, mas que depois, principalmente se depois de você ler, você voltar pro início do livro e ler o prefácio e a introdução, que é o que eu recomendo fazer, tá? Porque senão pode te contar coisas da história que você não quer saber antes de ler. Mas quando você volta para esses textos aqui no início, tem umas discussões muito interessantes, como eu disse no início do vídeo, a respeito sim da influência, da grande influência desse livro e dessa grande influência que tem até hoje e das histórias que influenciaram O Médico e o Monstro a ser escrito também. Mas também tem várias discussões psicológicas da psique humana
E é citado até o Freud aqui no começo, e assim, você precisa ler pra você entender. Mas é muito interessante, eu gostei demais de fazer essa leitura. Eu acho que é um livro que dá pra gente conversar bastante sobre ele, sobre essa história, sobre o que o autor quis dizer aqui e sobre o que ele realmente disse. Eu acho que esse é um livro que pode ser muito legal de ser lido em conjunto, tipo em um clube do livro. Vai gerar muitas discussões. Eu gostaria de ter feito uma leitura em conjunto, mas no momento o canal não está tendo leituras em conjunto. Eu espero que ano que vem eu consiga retornar, a gente consiga retornar com clubes de leitura aqui do canal. Mas se isso acontecer, eu vou propor uma releitura de O Médico e o Monstro pra mim e vou propor uma leitura em conjunto com vocês, porque é simplesmente fantástico essa história e tudo que envolve ela. E assim, como eu disse, é muito interessante também, depois de você, acho que ter uma certa bagagem literária aí, né, de ter lido, por exemplo, vários livros de ficção científica, vários livros de horror, de terror, de mistério, de suspense. É muito interessante você ver que vários dos elementos que são comumente usados hoje em dia, muito provavelmente pegaram inspiração aqui. E esse é um dos grandes motivos que eu também sempre gosto de ler os clássicos, é porque a gente consegue ver o quanto eles impactam até hoje no mundo, na literatura mundial e nas nossas vidas também. Então assim, essa foi uma leitura que eu realmente amei ter feito e eu espero muito que esse vídeo possa ter inspirado vocês a lerem O Médico e o Monstro. E se você já tiver lido esse livro, me conta aí nos comentários qual foi a sua experiência de leitura. E se você ainda não leu, vá ler, eu tenho certeza que você vai muito provavelmente gostar dessa história e eu tenho certeza que você vai tirar muitas coisas daqui, muitas discussões, muitas reflexões. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de assistir. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Deixe o seu hype no vídeo se essa opção estiver disponível para você também. Se você quiser comprar O Médico e o Monstro, eu vou deixar o link para compras na Amazon aqui na descrição do vídeo. Lá também você encontra link para ser meu amigo no Scoob, para me acompanhar de perto no Instagram, e todos os outros links que você possa querer estão disponíveis na descrição aqui do vídeo. Espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo de hoje. Muito obrigada pela companhia de sempre. Um beijo grande e até a próxima!